Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo. Sou muito grato, estou muito feliz de estar aqui podendo mediar mais uma roda de conversa sobre pautas que são extremamente relevantes e necessárias de serem discutidas. E, obviamente, eu não estou aqui sozinho, eu estou, bem pelo contrário, muito bem acompanhado. E eu vou deixar que eles se apresentem, mas o meu nome é Brandon, eu sou executivo da Unesco South, sou também sócio da Transcriativa, esse movimento que valoriza a criatividade genuinamente brasileira como essa ferramenta de transformação, de geração de valor, de renda. E eu sou um homem branco, gay, tenho 1,87 m, estou usando uma camisa colorida em tons claros de azul, verde e uma calça caramelo. E é isso. Por favor, gostaria que a Iacuí se apresentasse, se autodescrevesse. Fique à vontade. Eu costumo agradecer ao universo, né, por estar aqui partilhando com pessoas, com afeto, com amorosidade. Sou da etnia Tupinambá de Olivença, portanto uma mulher indígena, mas com cabelos grisalhos. Esses cabelos estão nos ombros, a altura dos ombros, usando uma camisa branca, uma calça preta e contribuindo aí, partilhando e aberta para essa troca, né, de saberes. Perfeito, muito obrigado. Vamos lá, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você mesmo disse, meu nome é Bruno. Eu sou um homem, tenho 1,72 m. Estou aqui com uma camisa bege com calça jeans. Tenho algumas tatuagens, óculos e estou com o cabelo um pouco platinado, tá um pouco grisalho. Eu sou um curioso, um intenso. Sou canhoto, que acho que isso acabou guiando muitas coisas da minha vida. Eu também sou. Somos. E sou sócio do Leboff, um shopping de criatividade. Massa, massa. E o nosso último representante aqui desse talk, Afonso, fique à vontade. Boa tarde, boa noite de novo, não sei onde estão nos assistindo. Meu nome é Afonso, eu sou um editor de música e supervisor musical para muitos, talvez, que não tem paciência no cinema para ver as letrinhas. É o cara que escolhe as músicas dos filmes e das séries que vêm por aí e cuido das obras de um grande autor brasileiro, depois o nome é irrelevante. Eu também sou apaixonado pela troca por excelência, tive vivendo no Reino Unido por 27 anos e muitas histórias para contar, mas sou um homem de 56 anos, cabelo grisalho, hoje estou com uma camisa de manga comprida preta, um jeans, muito simples, sempre assim, sempre de preto ou branco, mais nada. Legal, legal. Apresentações feitas, é a hora de a gente entregar tudo aquilo que a gente, enfim, tem quanto repertório. E o nosso tema hoje, nesse talk, é a exportação do Borogodó. A gente entende isso quanto um processo de jornada, que é a possibilidade ou a oportunidade que a gente tem de posicionar o Brasil perante o mundo quanto uma potência criativa. Já falo isso sempre, né? A gente pode ter todos os questionamentos sobre índices de educação, de desenvolvimento, mas a gente sabe que quando se fala da criatividade brasileira não há dúvida do nosso poder e da nossa força em relação a isso. Então, quando a gente fala de jornada de exportação, é como a gente posiciona e como a gente coloca essa criatividade como protagonista, mas ao mesmo tempo sem a gente perder aquilo que precisa ser pautado. E é por isso que eu até quero iniciar essa discussão e fazer uma pergunta para a Iacuí, de como que a gente consegue, Iacuí, garantir que essa exportação não prejudique ou que de alguma forma ela não reprima a nossa cultura, a nossa origem, sabe? Como que a gente consegue associar essa exportação do Borogodó com os povos originários, com os povos indígenas? Como que a gente traz isso para perto para que de exportação não se torne em exploração, sabe? E eu queria que você compartilhasse a tua visão sobre esse posicionamento que a gente pode ter perante o mundo e como que a gente tem essa cautela de preservar as nossas culturas, as nossas raízes e as nossas essências. Brendo,
como eu enxergo, né, a gente pode chamar de novo formato, mas não sei bem se é novo formato. Eu venho questionando muito que parece que precisa inventar novamente algo que já está aí, que é óbvio, é igual assim, inventando a roda. Não sei se a roda já está aí, ela só precisa dar movimento. E quando se fala em Borogodó, o que é que eu entendo como Borogodó? Do papel do Borogodó, de trazer esse Borogodó para um reaprender para aprender a lidar com esse Borogodó, que é essa forma, esse afeto, essa generosidade, essa forma de se relacionar com o todo, e que vem muito da cultura dos povos originários, ou povos indígenas ou autóctones, que tem muito disso por conta de uma cultura que te ensina, te prepara a se relacionar com o todo. Então ele vem disso aí. E quando traz isso para essa nação hoje chamada de povo brasileiro, que tem essa mistura biológica, tem uma mistura biológica, mas não tem ainda, não interage esse pluriétnico cultural, né? Essa pluriculturalidade, poderíamos dizer assim. Ainda está faltando aprender isso, porque que é isso que leva à inclusão. E quando eu penso na importância disso, aí sim é o Borogodó. Então, o Borogodó, ele é uma ferramenta, hoje ele poderia dizer assim, é uma ferramenta que vai dar pertencimento ao povo brasileiro, que é o que está faltando. Aqui a Iacuí, Tupinambá, indígena, entende que falta no povo brasileiro o pertencimento, para que ele entenda a capacidade, a potência que ele tem, criativa, para que inclusive se liberte da síndrome de vira-latas. Mas para que ele fazer isso, para que se faça isso, é preciso passar pelo processo de ruptura, que não é fácil. Até porque nós criamos uma entidade, né? Porque eu falo nós, tipo assim, são pessoas, a espécie humana cria um modelo econômico, financeiro, que se tornou um estilo de vida, e tem vários nomes, o sistema, não sei o quê, mas tá, o mercado é uma entidade, mas é criada por seres humanos. E eu tenho prestado atenção como que um criador cria algo, e esse algo se transforma numa entidade que está se virando contra o criador. E eu sou mãe, eu já sou bisavó. E mãe gera, cria e pune. A Mãe Terra é um organismo vivo, nos relacionamos com o planeta Terra como uma mãe. É dessa forma que enxergamos a Mãe Terra, um organismo vivo. Ela gera, cria e pune, ela está mostrando aí. Então, quando você traz Borogodó, modo de vida, que é, né, a cultura, tudo isso, Borogodó é uma ferramenta que possibilita esse pertencimento que nós brasileiros precisamos acessar, né, e trazer isso e exportar isso para o mundo, inclusive. Até, afinal de contas, a Mãe Terra é uma só, né? E a humanidade é uma espécie também só. Sim, eu acho que entender que essa rede, né, que ela é capaz de muito, uma vez que ela esteja sintonizada ou unida ou, enfim, trabalhando em prol de algo que seja maior que inclusive a gente, né? E quando a gente fala do Borogodó brasileiro, é isso, né? Não é sobre a minha empresa, não é sobre o meu negócio, não é sobre mim, é sobre um potencial, inclusive, de posicionar o Brasil a nível de desenvolvimento econômico, sabe? Porque isso que tu traz, né, da empresa, né, o meu negócio, a minha criação, me faz refém dela, né, no segundo momento. Ela cresce, cresce, cresce o suficiente, onde esse CNPJ deixa de ser a união de CPFs
e ele começa a ser um ser vivo, independente, autônomo e de um certo ponto de vista irresponsável, né? Então como que a gente resgata essa autonomia do criador sobre a sua obra, né? Eu acredito que como povo criativo e povo brasileiro a gente já sabe como criar e talvez falte para a gente saber controlar toda essa criatividade e entregar isso para o mundo de uma maneira melhor, né? E até pensando e conectando com isso, assim, obviamente a música, e Afonso até falando contigo, ela tem um papel absurdo no posicionamento brasileiro quanto ao mundo, né? A gente sabe das referências musicais que temos aqui, do cenário musical que a gente tem e da autoridade. E eu queria entender de ti como que a cultura, a arte e aí a música, que é a tua especialidade, ela pode contribuir para essa vitrine, sabe, do Brasil quanto um país criativo para o mundo. Muito bem. Eu tive, fazendo um ponto aqui, que é o que estava comentando, no Rio Innovation Week, eu não conhecia o Ailton, mas no dia que eu estava lá foi o dia que ele se transformou num imortal. Estava conversando com ele, com a Paula Martini, minha amiga, ela é do Museu do Amanhã, ela até fez a curadoria de um barracão daquele inteiro. O Ailton fez uma palestra, mas tinha um cavaleiro conosco, que se chama Ian Beacraft. O Ian é hoje um dos maiores, se não o maior, darling do South by Southwest, com respeito ao futuro. Ele é um cara do AI, ele está trabalhando para a Febraban no Brasil, criando o sistema de tokens brasileiros para o futuro. Nessa conversa toda, que não é de música, ainda não estou respondendo a sua pergunta, Brandon, mas é um ponto pertinente a ser feito, o Genak virou para o Ian e falou, fala para ele que o futuro é ancestral. Primeiro temos que conhecer aquilo de onde a gente veio, o que a gente fez e quanto foi os struggles para chegar até aqui, para reverendar e respeitar isso, para depois sim, com esse self-knowledge. Eu estou no Brasil há 7 anos, Bruno, sou um executivo da música, sim, estou na Inglaterra desde os 19, aos 47 anos, quando eu voltei para casa para isso, para exercitar o meu borogodó, que até um mês atrás eu não sabia o que era, que é a troca por excelência. Eu faço isso o melhor que eu posso, sempre que posso. Então eu tenho uma escola de negócios da música aqui no Brasil, pois eu estava dando aula na faculdade de economia no Reino Unido, na cadeira de negócios da música, porque lá a música é só o 7º, quase 8º dinheiro daquele país. As pessoas reverendam assim a sua cultura o tempo todo. Se lembram sempre que essa é a terra dos Beatles, dos Rolling Stones, do Led Zeppelin, do Pink Floyd. Se vira alguma chavinha de uma década, agora a terra da Adele, do Radiohead, do Ed Sheeran. E ali estamos absorvendo aquela cultura, sempre lembrando na cultura ancestral de onde viemos. Lógico, as pessoas que têm essa tranquilidade, que eu acho que para o brasileiro, agora falando assim, um pouco como alguém que ficou de fora há muitos anos, para exportar o seu borogodó, diríamos. O que nós, como nação, quanto nação? Acho que primeiro a gente tem que ser muito pragmático, Bruno e Yankee, que é, vamos cut the bullshit. Muito honestamente eu te digo, sem maldade com a sua religião partidária por uma falta de uma palavra melhor. Esquece essa conversa toda. O fato é que nós temos um senhor de 76 anos que toma conta de um país jovem, onde a cultura não foi cuidada até agora. Se você olhar o último relatório do Eduardo Braga, com respeito à reforma tributária que se fala há tantos anos, as palavras-chave foram todas mudadas, atividades, became produção. O imposto dobrou para quem faz negócio fora. Isso aqui é um lugar que não está reverendando a cultura como deveria. Nem o Lula, nem aquele fascista que foi embora. Porque estamos na mão de gente mais velha. Vocês já pararam para pensar que o primeiro-ministro inglês, o Boris, tinha 55 anos, que o indiano agora tem 42, que o francês tem menos de 40, que o canadense também? É possível que os países progressistas no planeta estão sendo cuidados por jovens de 50 e poucos anos, diríamos jovens, e nós estamos aqui nesse repeteco para lá e para cá. Então, antes de mais nada, o respeito da onde viemos, por que estamos aqui, porque a música, sim, a neurociência explica, é a única coisa no planeta que cria associações imediatas no subconsciente. Ela vai tocar o seu subconsciente, você vai dançar hoje o I Will Survive, no casamento, e amanhã você vai dançar de um outro jeito, você vai estar se sentindo totalmente diferente, é uma experiência totalmente tua, única. Agora o business em volta disso, o negócio, desculpa me alongar, mas acho que é até interessante. Fica à vontade. O business em volta disso é um dos negócios mais complexos e competitivos do planeta que a gente vive. Existe uma série de direitos, cada país tem o seu, cada um tem a sua regra, ao respeito ao seu autor,
porque é dali então que ele vai tirar o seu sustento. E existe aqui no Brasil respeito ao autor. Às vezes eu vejo, às vezes não, porque só tem música de dinossauro. Com todo respeito aos músicos brasileiros, conheço muitos. Todo mundo gosta de banda antiga, Paralamas, eu não sei quem. Cadê os meninos jovens? Eu fui ver uma rapper indígena no Jardim Botânico, num festival que chama Meca Love. Precisa um espaço como o Meca Love, que faz festivais em Brumadinho, em galerias abertas, no Botânico, para dar espaço para uma rapper indígena? Não. We don't need it. Outros já deviam ter feito isso muito antes. Isso disse Estevan Schiavetta, quando na palestra também no Rio estava mostrando o Amazônia Viva, o seu maravilhoso filme, porque as árvores escutam, porque tudo é música na natureza. Well, então aqui estamos, para trocar ideia, claro, e para, né, trazer um pouquinho que eu aprendi lá, que para fazer negócio primeiro a gente tem que entender aquela outra cultura. Acabou de colocar muito bem Tupinambá, temos que entender a nossa primeiro e deixar de lado esse monte de conversa fiada de religião partidária e tudo mais. É um business, é um negócio bacana que vai deixar muitas pessoas bem e fortalecer a nossa cultura. Essa é a música, eu acho. E eu acho talvez até que cai num romantismo muito grande a cultura brasileira, né? Porque a gente é lindo, porque a gente é maravilhoso, porque a gente faz, a gente acontece. E, cara, cadê o business? Cadê o negócio? Cadê o racional? Cadê o tático? Cadê a política pública? Cadê o investimento nisso? Você trouxe numa conversa paralela ali o valor que estava sendo investido comparado, por exemplo, ao que uma Inglaterra está investindo. É uma disparidade gigante. Olha o tamanho do nosso território, olha a diversidade cultural e intelectual que a gente tem e o protagonismo que isso tem. Ele só funciona quando é hora de a gente falar de um Brasil amoroso, caloroso, do futebol, da ginga, do carnaval. Aí a gente sabe se vender, a gente sabe se posicionar. Mas eu acho que fora desses grandes momentos, por que o Festival de Parintins não tem o protagonismo que o carnaval tem? Sabe? E aí a gente começa a olhar para o interior do Brasil, e aí de novo, né, a gente sempre cai na ideia de grandes centros, e a gente sabe que a diversidade real, a criatividade genuinamente brasileira não está necessariamente nos grandes centros, ela está no interior. E fica à vontade, Afonso, se tu quiser complementar. Eu ia só te fazer um ponto que era, eu estou indo para Brasília agora, dia 22 e 23, para fazer um concerto para a Embaixada dos Emirados Árabes em Brasília, aonde eu estou levando o Ed Cortes, filho de Edmundo Villani Cortes, depois de Villa-Lobos, o maior compositor brasileiro vivo. Sábado agora vai ter, na verdade, um concerto em homenagem a ele no Teatro 32 de São Paulo. O Ed fez, o filho dele fez a música do Cidade de Deus, Central Station. Sexta-feira agora lançou o maior filme da Netflix ever no Brasil, O Lado Bom de Ser Traída. São os grandes compositores. Eu, da minha própria imaginação, comecei uma conversa com a Embaixada dos Emirados Árabes sobre cultura, há uns 3 meses atrás, e agora estão vindo só 20 autores e compositores, uma orquestra inteira de lá. O Ed está levando 8 para a gente fazer essa união dessas duas culturas. Estão criando música juntos desde que começamos a conversa e tudo isso culmina num concerto, num teatro. Preciso eu, um empresário desse tamanho, na minha casa, sentado, ter essa ideia mirabolante, lá vender o meu borogodó, não estou aqui, né? Estamos falando do borogodó. É exatamente isso, cadê? Aí você vai se deparar com um governo que, quando eu cheguei aqui em 2015, não tinha uma Eireli. Como não ter uma Eireli? Eu tenho que criar uma limited company com outra pessoa que eu não conheço só porque você tem que ter 2? Vocês estão loucos? Aí você vem esse monte de imposto que a gente não sabe. Então, primeiro que devia ser tirar a cultura dessa fita, tirar a cultura desse contexto, colocá-la no lugar que ela merece ser colocada, que é o head de toda a nossa nação. Da onde vieram, o porquê a música lá é assim, como ela era feita, o que ela reverencia. Não preciso eu estar na Umbanda, na constelação familiar, ser um Splenic Project no desenho humano, procurar tudo de bom para saber do meu self-knowledge, para tentar ajudar os outros. Precisa ter esse movimento do empresariado, que já existe até, mas mais realmente quando se fala de regras e de viés de para que lado atiramos, desse carinho que se fala tanto, mas não se vê pouco. Acho que o papo reto mesmo, agora eu me calo, porque extrapolei aqui, né? Nada, Afonso. Extremamente relevante e até conectando com esse ponto de colocar a cultura no lugar dela, eu quero direcionar essa pergunta para o Bruno. Obviamente, tu tem uma experiência com uma marca, e que a gente não tem problema nenhum que a gente falar, e eu acredito que para ti também não, com a Havaianas. E eu acho que a Havaianas é um case de exportação de borogodó. Porque, de fato, independente
de como esse processo ele foi desenvolvido ou não, todo mundo sabe o que é uma Havaiana e todo mundo deseja ter uma Havaianas e sabe que é brasileira, né? Cara, de colocar essa criatividade, esse borogodó nesse lugar, na cultura, para esse protagonismo, como que a gente pode fazer isso também de um ponto de vista de comunicação, sabe? Como a gente mostra esse Brasil de verdade que permeia os povos originários, que permeia a nossa arte, a nossa cultura, que permeia o empreendedorismo, que permeia todo o fator histórico que fez a gente chegar até aqui, para sermos um país que dá nó em pingo d'água, que resolve problema com rapidez. Mas, cara, como que a gente pode comunicar isso de uma maneira saudável, sustentável e que reverencie tudo isso que a gente tem aqui dentro? Boa. Eu até vim com uma ideia de trazer esses pontos sobre a criatividade e acho que, né, essa troca já me fez caminhar por um outro lado. E eu acho que, a hora que a gente fala de criatividade, acho que a criatividade é a linguagem universal, né, que une povos, né, que extrapola fronteiras, que une, né, as pessoas. Só que eu acho que a hora que a gente fala, né, trazendo o ponto de Havaianas, é uma diferença muito grande a hora que a gente fala de uma cultura popular ou uma cultura artística de uma empresa. E acho que talvez, né, agora juntando os pontos aqui na minha mente, acho que a Havaianas é um grande exemplo justamente porque é tratado como business, né? E a hora que a gente fala de business, a gente tem obrigações, a gente tem regras e a gente também tem uma questão de trazer resultados econômicos, né? Eu acho que o brasileiro em si, muitas vezes, ele tem até um ponto contra ser comercial. Sabe, putz, aquele artista é muito comercial. A gente não olha essa criatividade com bons olhos. Ah, mas é fulano de tal, ele foi para os Estados Unidos, ele é muito comercial. Hoje ele vende a arte dele. Como se isso fosse algo ruim. Eu tenho do meu lado que, enfim, eu sou empreendedor, mas eu trabalho com isso e eu devo entregar resultado para as empresas. A hora que eu falo de Havaianas, não adianta nada eu entregar uma campanha linda, um filme lindo, se isso não vender mais produto. E eu acho que o primeiro ponto, talvez, né, para a gente começar a valorizar a nossa cultura, é entender que um dos KPIs de valorização é um KPI econômico. Porque eu acho que o brasileiro é, de fato, muito bem aceito em qualquer lugar do mundo. Né? É o passaporte mais caro, a música é super valorizada, mas muitas vezes a gente quer ser valorizado simplesmente com uma saudação, com uma salva de palmas, com um abraço. E a gente esquece que talvez o primeiro ponto de valorização daqui para frente seja uma valorização econômica. A Havaianas vende lá fora. Se a Havaianas não vendesse lá fora, com certeza não estaria mais lá. A hora que a gente fala de arte e as diferentes artes, acho que é só a gente fala de novela, né? Aqui o brasileiro é apaixonado por novela. A novela do Brasil talvez seja a melhor novela do mundo e quando a novela é exportada para vários países, muitas vezes criticam e falam, putz, aquele é um roteirista que ele é vendido, ele já faz pensando que vai vender. Então eu acho que a gente tem que tirar essa carcaça de que a criatividade é só, é legal, para entender que de fato ela deve ser encarada como um negócio. E a partir do momento que acho que a gente começar a encarar que a valorização ela deve ser econômica, eu acho que a gente vai tirar um monte de amarra e aí talvez preconceitos que a gente tem com artes e artistas brasileiros que se dão bem lá fora do ponto de vista econômico e a gente não aceita, a gente não valoriza. A gente fica justamente, putz, mas ele não é aquele artista de rua, ele está vendido, ele está vendendo quadro, ele está vendendo obra. Então acho que a gente tem que primeiro tirar essa casca de que a economia, o dinheiro é algo ruim. Eu acho que esse é um ponto de partida. A dinheirofobia, né? Essa coisa da distância entre, cara, eu gerar impacto, eu transformar, eu ser sustentável, mas ao mesmo tempo isso ser lucrativo, isso me dá retorno financeiro, isso me dá estabilidade. Eu acho que a independência financeira pode ser um grande ponto de a gente conseguir promover de fato a nossa cultura, o nosso borogodó quanto valor. Porque se ele é valor, ele tem que ser valor em todas as camadas que compõem a nossa existência. E assim, eu acredito, agora eu vou falar de um lugar muito também pessoal e pontual, mas eu acho que a gente não tem mais tempo, ou melhor, a gente não tem mais espaço para pensar
em soluções, em inovação, em apresentar o mundo, em posicionar o Brasil em relação ao mundo, se a gente não considerar a sustentabilidade, sabe? A manutenção do nosso ecossistema. Eu tenho certeza que esse protagonismo do Brasil vai vir agora muito forte, principalmente COP28, Amazônia. A gente sabe que está vindo muito investimento para cá, muita tecnologia vai ser empregada nesse espaço para desenvolver, porque sabemos, né, do papel dela perante o mundo. E aí, Acuí, é como desse processo, inclusive da Amazônia, quanto essa grande força que a gente tem da natureza, da mãe terra, de a gente não perder o controle disso, nesse momento onde todos os olhos externos, inclusive, vêm para cá. Mas como a gente consegue ainda manter o tom, dar o tom dessa conversa? Como a gente ainda consegue segurar o que... Pra gente isso de alguma forma. E eu não estou falando necessariamente sobre privatização, não é necessariamente sobre isso, mas é sobre essa valorização do que temos e de que pertence a esse povo, pertence a esse local, sabe? E a gente não deixar isso se esvair num protagonismo, por exemplo, que a Amazônia vai ter amanhã. Então, eu sou muito da escuta e ouvindo tanto o Afonso e o Bruno, né, e você, Breno, né, você já vem escutando há mais tempo, mas o que vocês estão trazendo aqui, e aqui, né, tem um grilinho, alguma coisa dizendo cultura, cultura, cultura. Eu falei, olha o que é, né, onde se dá o choque cultural. Sim, aí Acuí Tupinambá aprendeu o letramento, adentrou alguns espaços, né, que teve que conhecer outros mundos, mas eu tenho uma essência, e essa essência que me diz de onde eu venho, quem eu sou, que me dá o pertencimento, e vem através de uma pessoa que me inspira. Não tenho outra pessoa que me inspira a não ser minha avó, que me faz a base, né, que me dá os elementos que eu preciso para compreender o mundo. Então, o que é uma cultura? Não é um conjunto, o conceito dela não é um conjunto de manifestações inerente a um grupo, a um povo, que é isso que nos difere, né, na espécie humana, porque ela só tem uma, mas a diferença é cultural. É como você entende o mundo, como você se relaciona com ele. E eu venho dizendo, já que está surgindo essas aberturas para que a gente possa partilhar o nosso entendimento de mundo, e eu venho dizendo para as pessoas, olha, nós pensamos ainda, e quando se pensa, vem o ser crítico. Da forma como foi feito com os povos daqui, é como se lidou, ou se lida até hoje, o que afastou, né, e nós entendemos isso. Por que foi feito isso conosco? Por conta do objeto em disputa, que é o território. Então, num processo de dominação, você desqualifica e distorce aquela cultura do dominado. Se você está dominando algo, não me interessa nada daquele. Ele passa a ser tipo assim, um entrave. Então, eu tenho que apagar. Mas nós continuamos lá, e mesmo pelos processos, pelas estratégias, pelos projetos de etnocídio, tudo isso, mas tudo bem. Mas não é de dor que eu estou falando, dessa coisa que eu estou aqui falando. Eu quero dizer o seguinte, que estamos lá, estamos pensando e criticando. Criticando esse modelo, essa cultura que foi trazida de lá. Para pensar em novos padrões, novas formas de Isso. Precisa se analisar, né? Porque a cultura nossa, o que me foi passado o seguinte, você é uma partícula desse todo. Você interage com esse todo. Olha, você é tão importante quanto aquela formiga, quanto aquela outra espécie que existe.
Isso é formação cultural, que inclusive contribui para a formação de caráter e personalidade. E essa educação sistematizada tradicional não forma isso, não. É tanto que eu venho provocando nos meios acadêmicos. Uma vez eu provoquei um ministro da Cultura. Eu digo, olha, eu não entendo como que cultura é separado de educação. Porque para nós, a cultura ela vem antes da educação. Dessa educação aí, né, que é regida pelo MEC. Porque para a gente o entendimento de educação é descobrir a habilidade que cada indivíduo tem e aprimorá-la para que ela, né, seja partilhada, ou, né, através desse nome serviços e tudo. E também você tem o entendimento que a palavra é a arma mais poderosa que existe na face da Terra, que constrói e destrói impérios e fere sem sangrar. Por isso que eu venho dizendo, a revolução é cultural. Né? Aí quando o Afonso é um empresário da música, e ele estava falando sobre isso e aquilo, a nossa música afirma a nossa cultura. E o que o indígena canta, ele está fortalecendo a sua cultura, é a sua expressão através da arte, mas dos elementos que foram inseridos né, nesse corpo, que quando você nasce não sabe, não traz nada, não leva nada e vem sem saber de nada e a gente vai sendo formatado, né, é isso. Então, se eu como só com os dedos, porque aprendi aquela cultura onde eu nasci, só come com os dedos. Se eu uso garfo e faca, eu falei, onde nós chegamos, que a cultura indígena não fala do óbvio, vive, e é obrigada agora a sair pelo mundo falando do óbvio e defendendo misericórdia, onde nós chegamos. É nesse sentido, entendeu? Aí você falou aí de valorização do negócio, né? Foi alguma coisa? Falei, nossa, não é que você esteja errado não, sabe? Na nossa leitura cultural. E quando nós olhamos para os outros mundos, e esse que está aqui, e dizer assim, gente, esse povo não está enxergando não, que tem que valorizar agora o humano, que é o humano que está vazio. Como é que o modelo de negócio vai dar certo se o povo está colapsando, se o ser humano está perdido, está tomando essas medicações aí, quando a Faria Lima está tomando aí essas medicações para poder dormir, para não sei o quê, está dizendo o que é isso? Que estamos adoecidos. Quer dizer, você tem falado do óbvio, que esse óbvio você enxerga no simples. Não é na linguagem rebuscada que vai encontrar a resposta. E você tem que falar algo que se comunique com o mundo inteiro. Eu não preciso aprender outros idiomas, mas eu preciso aprender uma linguagem que eu possa me comunicar. Eu já fui para a Europa, já fui para os Estados Unidos. Inglês, eu falo o básico do básico para não passar fome e não sentir, se eu sentir sede, sabe? Se eu pedir água e dizer assim, olha... I don't speak English, I speak português. Pode dizer que eu não sei falar inglês, só falo português. Né? Para entender e tal. Que é o suficiente. E eu fui para lá e voltei e estou aqui. Mas observando um pouco, como eu fui para a Europa, o primeiro lugar que eu conheci foi Paris. Eu sabia que é rotulada como cidade, mas eu não fui para lá para isso. Eu ficava observando as pessoas, como elas andavam, como elas se comunicavam, e querendo saber algumas manifestações que estavam ali, porque aquilo se dava. E eu não me senti forasteira. Sabe? A gente não se sente mesmo. Pois né? é, não me senti. E consegui me comunicar com aquelas pessoas. E eu aprendi ali. Uns chegavam assim, vocês têm como salvar o mundo de Epa, estão dando uma responsabilidade para nós que não é nossa. Somente nós. É porque tem uns parentes aí que vêm com uma ideia de que salvar o mundo, de que também está equivocado.
O povo, agora, estão me rotulando também, colocando como pensadora, como não sei o quê. Ah, tá bom? Então, se eu penso sim, eu já tenho essa liberdade. Agora eu digo, olha, eu sou uma indígena que não alimenta imaginário de ninguém e não reforça estereótipos. Porque eu sou, antes de tudo isso, eu sou um ser humano. E o meu entendimento leva a crer que o que nos torna diferentes está relacionado à questão cultural. E esse diferente é complemento. E ele é ouvido mais que todos os outros, eu devo te dizer. Sim. Eu só fazendo aqui um pequeno parênteses, porque sobre o que a Amazônia pode fazer, né, para ajudar nessa exportação do borogodó, a importância disso, os indígenas que estão trabalhando com, por exemplo, Simon McBurn, depois eu te mostro, diretor de uma empresa de teatro inglesa que se chama Theatre de Complicité. São a turma mais bacana do teatro inglês hoje. Eles e uma turma de indígenas, que eu me lembro o nome agora, são filmmakers, fizeram uma obra maravilhosa, que é um teatro e tal, para gerar awareness sobre a Amazônia. Vocês, que são os indígenas, né, o nosso povo originário, quando falam, quando pensam, por favor, continue, não pare. A turma lá fora escuta com muita reverência, porque o que nós não aprendemos ainda, e estamos aqui escutando novela e pagando dízimo para padre que não é padre, aí não sei aonde que é a história deles, essa reverência toda ajuda muito a exportação do borogodó e o business que o Bruno falou, exatamente o modelo da Havaiana. Essa é algo realmente genuinamente brasileiro, é confortável e todo mundo quer ter uma e pegou e bombou no mundo inteiro. Então não é só o futebol, é qualquer coisa que a gente colocar de modo sério e certo. Vocês, como povo originário, especialmente os mais velhos, como eu também com os cabelos brancos, vocês não se sabem, mas o Brasil em 5 anos se torna uma grey economy. Seremos uma economia dos cabelos brancos. Quem vai mandar aqui na bagaça é eu e tu agora. 50 e pouco, 60 anos. O ponto é que as empresas como a do Bruno, as marcas todas que estão, né, gerando empreendedores e fazendo negócios fora, tem sim que ter essa voz. E a Amazônia, se o nosso atual governo, de novo repito, sem maldade com religião partidária de ninguém, for um pouco esperto que ele deveria ser, que ao invés de fazer campanha no seu primeiro ano para carro popular, tivesse feito o que conversaram com as pessoas lá fora, de realmente fazer o que o Ceará está fazendo agora, que é exportar energia limpa direto para o porto de Amsterdã, aí rock and roll, hein? Vamos conversar de negócio primeiro, com muita calma, com as pessoas que sabem, que vieram da nossa origem, reverendando a todos, que aí talvez tenhamos uma chance de, aí sim, Bruno, concordo contigo, Brandon, de mostrar que esse lugar aqui é nosso e daqui sai os 50% do oxigênio que você vai respirar. Então, respeitem. Primeiro eles, depois a gente, nós, como nação. Então, sim, desculpa, outro parênteses ali para você. Quando eu ouvi, Sobre eu ouvi, não só ouvi, quando eu escutei e enxerguei que as Havaianas era desejada lá fora, eu uso as Havaianas. Aquilo me encheu de esperança, assim, sabe? Que é algo daqui que é desejado lá. E há quanto tempo vem as Havaianas? Porque eu nasci em 1960, acho que quando criança eu não via falar das Havaianas. Eu não sei quando ela surgiu, não sei da história. Quando assim? Ela tem mais de 50 anos, mas a grande virada foi na final da década de 80 para a década de 90. Então, eu nasci em 1960 e no ambiente que eu nasci não tinha tanta comunicação. Então, tinha uma tal de sandália japonesa que eu não sei nem de onde é que vem isso. Que é a inspiração da Havaiana. Ah, então. Era ela e depois vem as Havaianas. E aí depois quando descubro que ela é um produto que é desejado lá fora e vem daqui, eu falei, olha, tem esperança. Mas falando de cultura, e você me trouxe para a questão da Amazônia agora. Eu acabei de dizer antes que a gente é orientado a entender que tudo interage. E eu venho com alguns incômodos em relação a esse foco da Amazônia. Vou chegar lá, calma. Não é que não tem que defender a Amazônia, não. Tá, mas se eu vivo algo que me diz que tudo interage. E eu vivo na aldeia, eu vivo no sul da Bahia, num território que está sendo... o negócio está praticamente como a Amazônia, mas ninguém fala. E lá eu vivo entre os manguezais e a mata de Restinga. Aí se descobre lá na região que tem uma areia, que tem um minério, que ainda não sei o nome, que sabe, que vem sendo negociado aí, que inclusive está emperrando a demarcação do território nosso.
E aí eu vejo todo mundo foco da Amazônia. Todo mundo só tem indígena na Amazônia. Eu sou tupinambá, da etnia tupinambá, que tem 523 anos de história. O aldeamento jesuíta em Ilhéus, Olivença, Bahia, foi de 1640 a 1680. Poxa, que povo, sabe que povo resistente, que vem mesmo com a mistura biológica, com tudo isso, mas garantindo ainda um pouco do que resta dos ensinamentos ancestrais, trazendo para o presente, que a ancestralidade está no presente, não está lá atrás. Eu sou a ancestralidade. E eu vou passar isso para os... Por isso que ela é futuro. Né? Nesse sentido. E aí eu fico assim, esse povo não enxerga que tem indígena. Na Mata Atlântica, no Cerrado, aí, todos os biomas. Qual é o que está por trás disso? Qual a intenção disso? Será porque a Amazônia é a galinha dos ovos de ouro do Estado brasileiro? Não sei, eu não tenho a resposta. Hipóteses, né? Hipóteses. Ah, tá bom. E eu vejo os parentes do norte entrando nessa onda. Que inclusive aprenderam também a ter preconceito em relação a nós, indígenas do Nordeste, ou do Sudeste, ou da outra região. Entraram nessa onda da eugenia, do povo puro. Não tem isso, espécie humana não tem. Por isso que eu não sou negacionista da ciência. Que não é a ciência nossa, que nós também temos ciência. Mas essa ciência aí, por isso que não dá para você culpar, dizer está errado, apontar dedo, trabalhar com culpa. É chamar para um alinhamento e vamos para a escuta. Eu não tenho só críticas para a cultura ocidental, críticas destrutivas. Não quero destruir nada. Sabe? Não quero destruir nada. Mas estou dizendo assim, olha, a gente sempre teve voz. Dá uma escuta aqui. Bora trocar isso, não é? Porque a gente também consegue enxergar, consegue... Tá? É nesse sentido. Aí eu vejo esse movimento de defesa da Amazônia. Olha, a ciência mostrou que o Saara alimenta a Amazônia. Coloque placa solar e forre o Saara para ver se a Amazônia vai se sustentar. Deixe um desses biomas ser exterminado, se a Amazônia vai se sustentar. A Amazônia é um pulmão do mundo. Ah, é um pulmão? Tá, eu vou tirar seu coração, eu trago para o corpo humano. Vou tirar seu coração, vou tirar seu intestino, vou tirar seu cérebro, vou deixar você só com o pulmão para ver se você vai se manter vivo. Gente, que coisa simples. Olha a defesa trazendo o óbvio e defendendo. Por que isso? Tá, é modelo de negócio? A bicho pegar a Amazônia e transformar. Eu não sou contra modelo de negócio. Mas como é que esse modelo de negócio fala de sustentabilidade, de inovação e está continuando no velho? Quando eu estava na escola de Direito, fazendo Direito... Esse é um ponto muito importante. E eu falava assim, gente, como o direito é medievo, lá fora está acontecendo as coisas, isso aqui não sai desse lugar. Agora eu estou fazendo tal de ciências políticas, eu nem consegui fazer ainda as atividades. Eu preciso acessar essa linguagem para ver se consigo trazer para o simples. Mas eu, assim, e até desculpa te interromper, Acuí, mas assim, talvez o grande desafio que a gente enfrenta para essa exportação do borogodó, e que você já apontou, do pertencimento, cara, um país continental, sabe, tão diverso. Como que a gente unifica tudo isso para a gente defender o mesmo movimento? Quando você trouxe agora, por exemplo, essa relação entre os povos originários, os povos indígenas, trabalhando nessa individualização, isso é a maior dor, porque a gente... E de novo, sem querer jogar essa responsabilidade para vocês, mas sempre foi o olhar de esperança sempre esteve no povo indígena, né? Mas você sabe que a hipocrisia é que está reinando agora, não é? Então. E ela vem com espetáculo. E o indígena é um ser humano. Acho que não preciso dizer mais nada que isso. Não diga mais nada. Não falou tudo realmente, podemos ir para casa. Obrigado pela educação, de verdade. Verdade. E assim, Bruno, acho que, cara, até pegando esse problema que a gente tem aí, beleza, se a gente entende que talvez o meio ou a forma de a gente conseguir fazer desse Brasil potência é se unindo, é se pertencendo, cara, comunicação é o viés, a Acuí trouxe, né, a força da palavra, a força da expressão, do dizer, sabe? E como que a gente faz isso? Eu acho que existe
é algo tão complexo que, ao mesmo tempo que a gente tem que se misturar, a gente não pode perder a essência, né? E num país continental, a gente tem sotaques, a gente tem costumes, a gente tem ingredientes, a gente tem coisas que são únicas e específicas de cada território, né? É curioso que você fala assim, qual que é a comida brasileira? Né? A hora que você vai, putz, né, talvez em Londres vão comer chips, e no Brasil? Cara, no Brasil depende da região. O que você quer comer, né? O que você quer comer? Existe a culinária baiana, mineira. A gente tem uma mania de tratar o Nordeste como Nordeste, a região Norte como a região Norte, a região Sul. Existem micro-regiões, você estava falando no começo, né, da importância das cidades, né? Eu estava agora em Caruaru, né, voltei há pouco tempo, e Caruaru, meu Deus, é uma cidade de 400 mil habitantes, mas que por dia passam 1 milhão de pessoas, né? É praticamente uma cidade satélite, que tem seus costumes, né, maior São João do mundo, como eles falam, e acho que ao mesmo tempo que a gente tem que se unificar para ganhar força, a gente tem que tomar muito cuidado com essa unificação, porque a singularidade das pessoas e das regiões é o que faz a criatividade florescer. A criatividade não é uma coisa única, né? A criatividade ela se expressa e se manifesta de diversas formas, né? Como na música, na arte, na culinária, mas ela também é um ponto de convergência onde há diferença. Eu acho que sotaque é a coisa mais linda que a gente tem, né? Eu fico encantado a hora que eu chego aqui e converso com pessoas que têm sotaques que eu falo, meu Deus do céu, é isso que traz, né? E que fomenta, é a matéria-prima da nossa criatividade, essa diferença. Então acho que é muito delicado e obviamente eu não tenho a resposta, mas a gente tem que se unificar como movimento sem perder a singularidade, né, de cada pessoa e de cada região. E acho que mais do que nunca, a gente até trazendo para a arquitetura, por exemplo, né, a gente tem uma mania de derrubar os prédios e construir prédios novos. E aí a gente vai para a Europa, a gente valoriza, né, aquele prédio da década de 30, da década de 40. Então, acho que enquanto a gente não mantiver a essência, não mantiver as nossas origens, a gente não vai poder ter um movimento para valorizar o nosso borogodó lá fora. Então, acho que, enfim, é complexo da gente se unir, mas a gente tem que se unir como movimento sem perder essas singularidades. Não, maravilhoso. E assim, acho que também vem acho que tem duas coisas aí, que a primeira é a diversidade, e para isso não tem como a gente não deixar, e nem deixaremos de ser. O Brasil não consegue não ser diverso, eu acho. A gente não consegue não ser assim, apesar de que a gente não tenha empatia suficiente pela diversidade que temos, né? E aí eu acho que entram duas coisas, o respeito e a escuta, que você trouxe muito, porque eu acho que a única forma de a gente conseguir congruir em algo mantendo a diversidade é o respeito ao próximo, respeito à vida alheia, né? E a escuta. É o parar para te ouvir, entender o que é importante para ti, o que é valor para ti, o que te move, o que te mexe, o que te faz ser quem você é. E eu acredito que talvez esses possam ser dois maravilhosos pontos que a gente pode trazer aqui de a gente garantir cada vez mais esse lugar de escuta, de criar ambientes democráticos para que toda a diversidade e a cultura estabelecida no Brasil ela consiga ser tão valorizada e protagonizada de maneira... Qual que foi a palavra que você usou? Não é individualização, é... Singularidade? Singularidade, com toda a sua singularidade. E aí eu acho que a melhor forma de a gente também fazer isso é cantando, né? E aí eu acho que, né, a gente conta muito essa nossa história através da música. E eu queria, assim... Até a gente está chegando já no final, faltam 2 minutinhos aqui. Mas eu queria te ouvir, Afonso, nesse último momento... de que, cara, como que a música pode ser essa esperança de singularidade, diversidade, respeito, sabe? Como que ela pode ser essa ferramenta de fazer isso acontecer, sabe? Eu acho que ela já é, viu, Brandon? Fora do Brasil, sim, ela já é. A gente tem que só entender que como exportar o borogodó sem de novo meter a mão na parte política da coisa. Eu vivi ali no Reino Unido dos 19 aos 47, como eu te falei, e cansei de ver os exercícios do governo inglês, das pessoas que estão
Institute of Contemporary Arts, British Museum, os lugares que são os guardiãos da heritage inglesa, da sua nação, das coisas que importam e que importaram lá no comecinho, né? Dizer, olha, vamos juntar os supervisores musicais, vamos levar eles para Los Angeles fazer o passeio da apresentação. Para não ir muito longe disso e ser breve, lembra o final dos Jogos Olímpicos no Reino Unido? Assiste no YouTube a festa de encerramento. Foi dentro do Wembley Stadium. Era só música. Chega uma certa hora que o Ed Sheeran, que nem não era aquele grande artista, vira e fala, senhoras e senhores, my backing band, senhoras e senhores, Pink Floyd, senhoras e senhores. Tem o mais velho apresentando o mais novo, porque essa é parte da nossa cultura. Então, se a gente conseguir, né, como nação, escutar mais, a gente vai ver que não tem só música caipira ou trap no mundo. Tem muitas outras, tão bonitas quanto as que estão lá fora, que não perdem nada para ninguém. Então aqui a gente precisa só um pouquinho mais de espaço, no caso da política do nosso atual governo e dos passados, com carinho mesmo, para pensar não só nos 4 anos, nos outros anos. Só isso já bastaria para a gente ter rádios que funcionam com coisas novas, para a gente ter mais fomento e por aí vai. Mas a música eu acho que é a primeira expressão de uma cultura, sempre foi, desde o tempo que a gente não estava aqui ainda, nem os ancestrais, os índios como a Yuki, ou eu, ou você, o tempo do Homo sapiens, ela sempre foi um modo de comunicação. É a primeira, como eu te falei, aquela que toca o subconsciente das pessoas e cria associações imediatas. Então, o que dizer da música, meu caro, se não, porque não é porque eu estou nesse negócio há tantos anos, realmente é um instrumento, o primeiro, na minha opinião, da exportação do nosso borogodó, tanto porque ele já está bem posicionado para isso, como outras manifestações folclóricas ou futebol, mas a música, eu acho que é isso, é por aí que a gente podia grande começar. Parada emergente, A música fortalece, une e cura. É isso. E galera, é com Que isso pena. que chegamos ao final desse bate-papo que eu amei. Muito obrigado pela disposição de vir aqui, de participar disso tudo. Como Transcriativa, como Unesco, agradecer a presença de vocês e dizer para todo mundo que aqui continua, a gente ainda tem mais talks para acontecer. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado. E acho que é exatamente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para escutar, né? Eu acho que essa é a grande questão. Acho que a gente, e no final das contas, acho que talvez a gente não termine com respostas, mas com perguntas. E acho que Lindo, enquanto melhor, a gente entender, melhor. né, a gente entender que as perguntas são mais importantes que as respostas, eu acho que a gente vai evoluir. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada também a vocês por partilhar esse momento de escuta. Obrigado a vocês, foi uma honra e um privilégio. Thanks pelo convite da Transcriativa. Um beijo.